Olha só, pessoal, vem comigo. O que que eu tenho aqui? Se você é aluno do PSC, do Processo Seletivo Seriado, tá, da Universidade Federal do Amazonas, não pula esse vídeo, vem comigo que eu tenho muita coisa boa para te mostrar aqui. Olha só, o que que eu tenho aqui na minha frente? Eu tenho a prova, tá? Essa prova tá quentinha, essa prova foi de ontem, tá? Da Universidade Federal do Amazonas, aqui, ó, PSC 2025, Processo Seletivo Contínuo. Beleza. Olha só, eu quero te chamar a atenção, tá? Já já eu me apresento. Eu quero te chamar a atenção aqui para a questão 32, que foi uma das questões que mais me chamou a atenção. Por quê? Sou estudante de medicina, tá? Me apresento. Sou o professor Weigl Diego, um dos cofundadores da equipe DAC, tá certo? Já já vocês vão conhecer aí, é uma equipe de professores altamente dedicada, onde a gente se reúne para ofertar e oferecer o melhor tipo de conteúdo que vocês podem encontrar, seja a nível médio, seja a nível superior. Aguarda aí que tem muita novidade. Vem comigo, olha isso, cara. Presta muita atenção para cá que eu tenho muita coisa boa para te contar. Você aí, ó, vestibulando, que está aí no ensino médio, presta atenção para cá. Dentro da biologia, existe uma disciplina, tá, chamada histologia. Histologia, esse prefixo histo significa tecido. Então, histologia é a parte da biologia que estuda os tecidos. Mas olha que interessante. Ele me deu uma figura e ele fala assim, ó, a figura apresenta três tipos comuns de fibra muscular. Pausa, pausa. O tecido conectivo, já te dou uma informação que é pergunta de prova, tá? Pergunta de exame, pergunta de prova. Olha só, num tecido muscular, a gente pode chamar célula de fibra. Cuidado, em outro tecido eu não posso fazer isso. Por exemplo, se eu falo tecido conectivo, tem outro tipo de fibra, fibra colágena, são proteínas, tá, pessoal? Fibras elásticas, fibras reticulares. São os três tipos de fibras clássicas que a gente estuda aí dentro do tecido conectivo. Músculo não. O músculo, uma fibra muscular, a gente vai considerar uma célula, tá? Célula e fibra vai ser a mesma coisa. Quais são as características desse tipo de músculo aqui? Vamos lá. Eu vou te explicar uma coisa que eu preciso muito que vocês entendam, que é o seguinte aqui, ó. Eu vou te mostrar uma imagem um pouquinho melhor que essa, tá? Uma imagem só um pouco melhor do que essa, pera. Aqui. E me dá só um segundo. Olha só, aqui. Vem comigo. Essa imagem está um pouco melhor, tá? Peguei uma imagem, tá? Em inglês, não importa. Quais são as características da fibra muscular? Tem três tipos de músculo aqui, ó. Esse é o chamado músculo. Vamos aprender? Coloca lá um mapinha mental bem pequenininho, que é o primeiro mapa mental que tu vai aprender comigo. Como se classificam os músculos? Liso e estriado. Por sua vez, o estriado, eu vou dividir em mais dois: o estriado cardíaco e o estriado esquelético. Então, bora. Quando eu for falar, por exemplo, característica do músculo esquelético, eu tenho que falar assim, é um músculo estriado esquelético. Se eu for falar do cardíaco, que é esse segundo, eu tenho que falar um músculo estriado cardíaco. E lembra que célula é igual a fibra. Tudo mastigadinho, direto ao ponto. Primeiro detalhe, eu não quero só responder essa pergunta. Olha que massa. Eu, além de responder essa pergunta, eu quero te ensinar e te preparar para outras perguntas que virão, que é mais importante do que isso. Não só saber responder essa pergunta aí que tu vai ver que é muito fácil. Primeiro, como que é um músculo estriado esquelético? Bom, se ele é estriado, ele tem estriações, ó. Como é que eu dou o nome para essas estriações aqui? A gente chama de estriações transversais. Tu nunca aprendeu tanto em pouco tempo, tá? Isso é típico do músculo estriado. Quais são os estriados? O estriado esquelético e o cardíaco. O liso, que é esse aqui, ó, você vai perceber que não tem nada a ver, as características são outras. Outra característica, como se chama a unidade funcional do músculo estriado esquelético? De qualquer estriado, se chama sarcômero. Tudo que começa com sarco significa carne, músculo, tá? Vem do grego e tal. E sarcômero, mero quer dizer unidade ou parte. Então, é a unidade funcional do músculo estriado cardíaco, certo? Outra coisa, percebe aqui, ó, que é o meião da célula. Ó. Olha como é que os núcleos são. Esses núcleos, a gente chama de núcleos periféricos. Ó. Existem músculos no corpo que chegam a ter 200 núcleos desses. Então, só empacotando a ideia, qual que é a forma dessa célula? Ela é uma forma cilíndrica, pode ver. Ela tem um desenho de um cilindro. Ela é estriada porque ela tem vários sarcômeros aqui, ó, alinhados, ó. Pode ver que está alinhadinho, ó, do começo ao final. É um músculo estriado. Detalhe, o músculo estriado esquelético, ele é voluntário. Você não vai na academia treinar ele? Pois é. Então, o comando vem desde a corteza, desde o córtex do cérebro, tá? Não quero entrar muito em neuro, vamos ficar por aqui, na chamada placa neuromuscular. Tá bom. Então,
Célula cilíndrica, empacotado, ó. Estrias transversais. Detalhe, é o tecido mais vermelho. Vermelho a gente vai chamar de acidófilo. Afinidade por um colorante ácido. E o colorante ácido tem essa característica. Por isso que o músculo é muito vermelho. Certo? Beleza. Como que é essa daqui, ó? Esse aqui é o músculo estriado cardíaco. Veja bem, ó, as células têm múltiplas prolongações, ó, múltiplas prolongações, é o formato da célula. Tem estria transversal também. E olha que interessante, tem um negócio que a gente chama de diagnóstico diferencial, mas eu não quero que tu entre nessa parte, isso aqui é só para quem vai estudar medicina. Quem vai fazer vestibular, como é que se chama isso aqui, ó? Essa estrutura é um conjunto de uniões intercelulares. Não sei se vocês já viram essa parte, que tem zônula oclusa, zônula adrens, desmossoma, hemidesmossomas, uniões focais. Depois a gente conversa sobre isso. Esse é o básico, tá, gente? Eu juro para vocês. Em medicina, isso aqui é o básico do básico do básico. Por isso que é muito confortável dar aula dessa parte. Olha lá. Então, ela tem um núcleo único central. Pode ver, no músculo estriado esquelético, a gente tinha múltiplos núcleos. Cheguei a comentar com vocês que, por exemplo, o sartório é o músculo que ele atravessa toda a região anterior da coxa. Ele é o maior músculo em termos de comprimento, tá, do corpo humano. Ele tem cerca de 200 núcleos. Aqui é um núcleo único só e central. E a gente tem uma estrutura chamada discos intercalares, ou ela lembra uma escada, uma escaleira, chamada banda escaleriforme. Ó. Você pode encontrar em qualquer livro, tá, com esse nome. O Ross, traduzido para português, para espanhol, que é feito nos Estados Unidos, tá como banda escaleriforme, e é assim que a prova vai colocar. Lembra que o músculo cardíaco não controla, então ele é involuntário, certo? Tem muito mais outras características, tá, gente, histológicas, só que aqui eu vou focar no enxuto, porque para um estudante de ensino médio, isso aqui alcance sobra. E o terceiro é o músculo liso também é involuntário. Veja bem, o único que a gente vai controlar, voluntário, vai ser o músculo estriado esquelético. É que você treina na academia, certo? Então, esse aqui, que é o músculo estriado cardíaco, lembra? Núcleo único, central, com um diagnóstico diferencial. O que é diagnóstico diferencial, Diego? É uma característica que torna aquele tecido único. E essa aqui, por último, ele é involuntário, o núcleo é único, central, só que ele não tem esses sarcômeros organizados aqui, ó, tá? Estão distribuídos de forma ao azar. Agora volta comigo e vem para a prova. Olha só que legal, cara. Vai ficar muito fácil. Ele quer a alternativa errada, ou seja, em teoria vai ter quatro corretas, né? Ao menos que a questão seja mal formulada, e ela vai ter uma errada, a gente quer errada. Em um, lembra quem que era um? Um era o músculo estriado esquelético, dois é o cardíaco, né? Estriado cardíaco, e três é o liso. Aí, olha, opa, passou aqui. Ele diz assim, ó, em um, a célula é tipo estriada esquelética. Perfeito, perfeito, perfeito. A célula é multinucleada. Perfeito também. A posição do núcleo é periférica, são vários núcleos periféricos, está igualzinho no livro, qualquer livro. Só que isso aqui é ensino superior, né? Então, assim, eu achei que pesou um pouco para um estudante de ensino médio. Mas, fazer o quê, né? É a gente que tem que se adaptar à prova, não a prova a gente. Dois, então a primeira está muito perfeita, ó, junto à membrana plasmática. A membrana plasmática já foi pergunta de prova, anota, se chama sarcolema, é idioma universal, tá, gente? A medicina e as exatas, elas têm uma linguagem universal. B, em dois, a célula do tipo estriada, bom, em dois, ela é estriado cardíaco. Então, querendo ou não, estriada ela continua sendo. Ele jogou maldade aí, tá? Ela é estriada cardíaca, ele botou só estriada. A célula ramificada tá certo, unido por junções, eu chamo de especializações, tá aqui, ó. Especializada, conhecida como discos intercalares. Você pode encontrar isso com o nome não só de disco intercalar, mas você pode encontrar isso com o nome de banda escaleriforme também, tá? Isso aqui é muito cara de Enem, pessoal. Eu acho maravilhoso esse tipo de questão. Eu gosto muito, me divirto bastante com ela. C. Em um, a célula é do tipo estriada, é um músculo estriado esquelético, tá certo. A fibra muscular é rica em miofibrística. A miofibrística, presta atenção, é a menor que eu consigo pegar delas que é capaz de contrair. Qual que é a função do músculo? Contração. Lembra que a contração é dependente de cálcio. Tô te dando mais de 10 perguntas de prova aqui, tá? Nível Enem, nível PSC. Na verdade, tá um pouquinho acima do nível, mas tá ótimo. Vai te sobrar, não vai te faltar. Então, a miofibrística é a menor, é a fibra. Lembra que fibra é igual a célula aqui? É a menor unidade que eu consigo pegar que ela contrai. Show. As bandas escuras e claras são reconhecidas como banda A e banda I. Calma, eu vou te explicar isso também. Banda A e banda I. Como eu te disse, tudo aqui para o ensino superior está muito básico, mas para o médio está um pouquinho apertado. Olha só, vem comigo, bem aqui, ó.
Peguei um músculo inteiro, ó. Existe um tecido conectivo que recobre todo o músculo chamado epimício. E existe um conectivo que recobre um conjunto de fibras chamado perimício. E existe um conectivo que recobre uma miofibricha, tá? Ou miofibrilha, que a gente chama de endomício. Então, de dentro para fora é endomício, peri de periferia e epimício, tá? Aqui, olha só, eu tenho a banda I, na verdade o certo é M-banda I, por quê? Esse I é de isotrópico, não importa, ó, ele pega, onde que começa o sarcômero? Vamos lá, na linha zeta, começa aqui e começa aqui, ó, certo? Nas linhas zeta. Aqui é uma linha M, aqui se unem os filamentos de miosina, chamados filamentos grossos, tá? Também vem com esse nome. Na linha zeta, na linha Z, vão se unir os filamentos de actina, que são chamados de finos, ó, esses vermelhinhos aqui, ó, tá? Se te perguntarem qual que é a única banda, vai, ó, aqui é a banda AT, ela pega os extremos positivos, ó, do filamento de miosina, tá? Aonde começa só a actina. Isso aqui é a banda A. Ela nunca se acorta, ela é a única. A banda AT, ela se acorta durante se acurta, né, o certo? Desculpa o portunhol. Ela se acurta durante a contração muscular. E a M-banda aí também. Por que M-banda? Porque se eu pegar a metade dessa parte aqui que corresponderia, o certo é M banda I, porque ele tem a metade da banda no sarcômero e a metade no sarcômero vizinho, tá? Eu não vou detalhar mais que isso, porque senão vai ficar muito, muito, muito denso, mas a ideia dessa aula, tá, é apresentar esse trabalho para vocês, tá bom? Fui professor de cursinho no ano no final de 2009 até final de 2015 ali em Manaus, tá? Já tenho, ó, mais de década de experiência e a ideia é voltar para esse mercado, obviamente, de forma virtual e me apresentar e apresentar para vocês a equipe DAC, tá? É uma equipe de professores que trabalharam em Manaus durante muito tempo. É o DAC, vem do meu nome, o E de Diego, tá? A é de Alex e C é de Celso Elias Neto, que é um dos fundadores do equipe DAC, somos nós, e um fundador do Superfície de Contato. Eu vou deixar aqui em cima depois para vocês seguirem ele lá, porque é muito importante, tá, gente? Aproveita a oportunidade. A gente vai fazer muita promoção, vai ter sorteio de vaga. A gente vai ter bolsa também, vai ter simulado, vai ter tudo, tudo que vocês imaginarem. Vamos para a próxima. Em 3, a célula não possui estriações, com certeza, é músculo liso, ó. Não tem estrias, apesar o desenho veio meio ruinzinho, sabe? Mas você já tinha que conhecer do livro. Bateu o olho, estriado cardíaco, perdão. O 1 é estriado esquelético, o 2 estriado cardíaco e o 3 músculo liso. Aí vamos. Vem para a próxima. Olha lá. Em 3, perdão. Aqui não possui estriações, está correto. É do tipo muscular lisa, certo? Predomina a túnica ou camada. Túnica ou camada são as capas das artérias, tá, pessoal? Ó, predomina na túnica ou camada muscular da parede do estômago, de artérias, de órgãos, tá? Todo tubo digestivo ele tem 4 capas, anota aí, ó. Todo tubo digestivo, da boca até o ânus, tem 4 capas. Uma mucosa, depois eu vou explicar o que é uma mucosa para vocês. É tudo contacta com o meio externo e tem 2 composições. Uma mucosa, uma submucosa, uma muscular externa. É aqui, ó, tá? Porque os movimentos peristálticos não são controlados por nós e é músculo liso, tem lógica, né? Então, se é músculo liso, é contração voluntária ou involuntária? Involuntária. Não pode vir do córtex, tá? Do sistema nervoso central, porque eu não controlo esse tipo de movimento. Então, tá correta a D também, tá perfeita, tá? Eu acho uma questão, volta a repetir, tá? Para mim, uma questão profunda para nível médio. Porque eu, quando estava no nível médio, eu não sabia isso aqui. Agora eu fui aprender isso dentro do curso de medicina. Infelizmente é assim. Às vezes a prova ela aperta tanto que, na minha humilde avaliação, pessoal, eu acho que ela força o cara que sabe e o que não sabe a chutar a questão. Isso acaba não avaliando muito bem o aluno. Quando tu sobe demais o nível, tu pega os dois, o que estudou e o vagabundo, e todo mundo vai chutar a questão, e aí vai depender da sorte de cada um. Vamos lá. Em 3, a célula do tipo lisa. Ok? Em 3, a célula do tipo lisa. Esse tipo de fibra muscular é caracterizada pela completa ausência de miofibricha. E é o principal tipo celular encontrado no músculo de diafragma. Calma. Tranca o teu abdômen. Tu não tem controle sobre esse músculo? Pois é, esse músculo ele não pode ser um músculo. O 3 é do tipo liso, mas como o diafragma você controla ele,
Então, ele não pode ser um músculo de contração involuntária, ele não pode ser um músculo do tipo liso, ele vai ter que ser um músculo do tipo estriado, ou seja, o comando, certo? É feito pelo sistema nervoso central, desde o córtex do cérebro, tá certo? Então, a letra E é a alternativa errada, tá? Eu quero te chamar a atenção para duas perguntas aqui que vieram sobre o tipo celular. Gente, deixei essa daqui por último, que é muito, muito, muito fácil. Que tipo de célula é essa? Rápido. Ó, o programa de vocês, se você parar para ler o programa lá, que Deus livre, entende? Ele diz assim, ó, o aluno tem que saber analisar, identificar e relacionar diversos tipos de célula. Aí ele coloca pau a pau. Célula animal, célula vegetal. Ponto. E, numa outra comparação, ele coloca célula eucariótica e célula procariótica. Lembra que a célula procariótica, tá? Ela é mais primitiva, ela não tem núcleo, ela não tem carioteca. Tá? A célula eucariótica somos nós, os vegetais e tudo, ela já vai ter o núcleo, que é essa parte aqui. Ó. Considere a imagem a seguir representando uma célula vegetal, suas principais organelas membranosas. Tá? Ou seja, uma célula eucariótica. Antes de resolver a 29 e 30. Aí ela tem a numeração. Ó. O número um aqui está fazendo referência ao retículo endoplasmático liso. Tá? O 2 pode ver que tem uns pontinhos, tá meio ruim a imagem, mas de tanto já ver a gente já conhece. Retículo endoplasmático rugoso, a luz dele se continua com a luz da carioteca. Esse detalhe que eu te dei é uma pergunta de prova, tá só constando. O 3 vai ser o aparato de Golgi, o complexo de Golgi, tá? Que tem umas cisternas assim, ó, planadas. Lembra que o lisossoma nasce por gemação a partir do Golgi. O 4 é uma mitocôndria, tá? Gera energia, participa na síntese de hormônios esteroides, não aqui, mas na célula animal, síntese de aminoácido, participa da apoptose, deixa eu ver o que mais, guarda cálcio, tá certo? Participa na beta-oxidação, faz a beta-oxidação de ácidos graxos, então ela tem muita função. Tipo, joguei assim as funções rapidinho para você de mitocôndria. 29. As organelas membranosas. Ah, lembrando, estou te dando várias perguntas de prova, não só respondendo essa provinha aqui, tá? Para mostrar para você e deixar bem claro que numa aula, se tu anota, tu tem várias perguntas que já foram perguntas de exame que podem claramente repetir. As perguntas de exame geralmente repetem, tá? E se é assim no curso de medicina, e se é assim no Enem, e se é assim no vestibular, lógico, não repete exatamente igual, mas a ideia é a mesma. Olá, ADN próprio. Qual que tem ADN próprio? Bom, a primeira é a 5. Por que a 5, Diego? Porque a mitocôndria ela vem de uma teoria, isso eu vou explicar na aula, dentro do curso para vocês, chamada teoria endossimbiótica, tá? Vai ficar só o spoiler para vocês aí. Como que a, perdão, as mitocôndrias passaram do estágio de bactéria, certo? Por uma relação endossimbiótica, viraram uma organela. Tem todo um processo, tem que saber isso para o vestibular e para o Enem. Então, a 5 é uma delas, tem ADN próprio. Cuidado, esse ADN, ó, pergunta de prova, pergunta de exame. Esse ADN, ele não tem estonas compactadas igual tem o nosso. Então, ele é desnudo, ele é liso. Significa que ele não tem proteínas agregadas, não estônicas, pelo menos. E, segunda informação, ele é circular, ele não é linear. O nosso ADN é linear. O ADN da mitocôndria é circular e desnudo. E detalhe, mais duas perguntas de prova. Ele não repara, por isso que ela tem uma alta taxa de mutações, tá? Tudo isso, mais uma pergunta de prova. Todas as nossas mitocôndrias vieram de origem materna. Pergunta de prova. Estou te dando muita pergunta de prova para um vídeo gratuito. Tá aí, cara. É esse estilo de aula que você vai encontrar. A gente vai te dar aula e vai te ensinar. A gente vai ter a teoria? Vai ter teoria, mas vai ter aula que a gente vai te ensinar dentro da prova também. Então, o gabarito, claramente, né? Vai ser a 4, que é uma mitocôndria. Perdão, essa é uma mitocôndria. E esse aqui, ó, é um cloroplasto. O cloroplasto também vem de uma teoria endossimbiótica. E o cloroplasto também tem ADN próprio. Então, o gabarito fica 4 e 5, tá? Letra E. 30. As organelas membranosas capazes de sintetizar ATP, sintetizar energia. Quais são? Se eu te falar que a resposta é a mesma, você acredita? É a mesma resposta, a 4 e a 5 também. O aluno fica desconfiado de marcar a mesma letra nas duas, né? A, a mitocôndria ela vai fazer o processo de respiração celular. Diga o que é respiração celular. Cuidado, tem gente que pensa que respiração é isso aqui, ó. Isso não é respiração, isso é ventilação. Respiração é um conjunto de reações químicas que ocorrem dentro da célula. São reações
a nível de metabolismo, tá? No caso, é a glucólise, a cadena respiratória cadena transportadora de eletrões e a fosforilação oxidativa, que é a formação do ATP, tá certo? Isso dentro da mitocôndria, a 4 é a certeza, tá? E, e outra organela que gera ATP, claro, os cloroplastos pela fotossíntese. Estamos diante de uma célula vegetal, então vai ser 4 e 5 o gabarito, tá certo? Gente, olha só, eu me chamo Weigli Diego, sou o professor Weigli Diego, tá? Sou estudante de medicina, leciono pelo menos aí 9 matérias, contando as específicas do curso, mais as básicas que eu trabalhava aí até 2015. Sou professor de matemática, sou professor de biologia, vou trabalhar essas duas matérias com vocês, tá? Em parceria, né, eu, o Celso Elias Neto, lembra lá, professor, fundador do Superfície de Contato, vou deixar para vocês seguirem, e o professor Alex, de Geografia, também vou deixar o canal dele aqui em cima para vocês seguirem, e o meu, que é o Medicina Simplificada. Nós somos uma equipe de professores, certo? Onde a gente trabalha questões de nível superior, só que a gente vai voltar a nossa atenção agora para você. Para você que é estudante de ensino médio, que vai fazer processo seletivo, vai fazer PSC, que vai fazer Enem, a gente vai colocar tudo isso mastigado dentro de um curso e entregar para vocês, tá certo? Então, olha só, seja bem-vindo a esse novo projeto, tá? Eu agradeço aí. Hoje não está aqui o Celso Elias Neto, nem o professor Alex, mas seguramente nas próximas lives a gente vai estar junto já, e a gente vai ter uma participação triple aí, certo? Uma tripla participação, aonde a gente vai ter essas disciplinas que eu comentei com vocês, todas as exatas, tá? Eu com matemática e biologia, o Celso com a química e o professor Alex com geografia. Gente, no mais alto nível, na maior simplicidade que a gente conseguir fazer para vocês, tá bom? De verdade, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E ó, curte, comenta, compartilha. Equipe DAC, tamo junto. Tchau, tchau.